Nesta aula, criaremos as colunas da tabela do cadastro de tipo de contato. Como você pode observar, nós criamos aqui a tabela, porém ainda não colocamos as colunas que vão integrar essa tabela. Nesse caso aqui seria a coluna ID e também a coluna descrição. Ao criar a tabela no CineBuilder, nós demos o nome de Table View. E quando importamos aqui os dados para o controlador, podemos observar que aparece uma interrogação. Nesse caso, está sendo solicitado qual é o objeto que vai representar essa tabela, que seria a nossa classe Model, tipo contato. Então você deverá preencher qual tabela, qual classe que vai representar essa tabela. Muito bem. Após fazer isso, nós vamos codificar aqui o método abstrato, criar colunas da tabela. E o comando para fazer esta implementação é o seguinte, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Table, column, colocamos aqui dois parâmetros. O primeiro deles é qual é a classe, que seria tipo contato, e qual tipo deste campo que eu estou criando. O primeiro campo é o ID, então o tipo dele é long. Coloco um nome aqui, que vai se tornar um objeto. Vou chamar aqui de coluna ID, o nome da coluna, pode ser qualquer nome que você quiser. E vou instanciar aqui um table column. E aqui dentro do parêntese das aspas, eu vou colocar o título da minha coluna. Vou colocar aqui em maiúsculo, ID. Corrigindo aqui a importação para JavaFX Cine Control Table Column. Primeira coluna criada. Segunda coluna, mesma coisa, Table Column, tipo contato. Neste caso vai ser uma string, porque vai ser a descrição. Vou dar o nome aqui de coluna descricão e vou instanciar uma nova coluna. E o texto da coluna vai ser descrição, porque aqui é o título. Posso colocar aqui o acento, cedilha e assim por diante. Beleza. Agora eu vou adicionar essas colunas à minha tabela e vou utilizar este comando aqui. Primeiro eu pego o nome da tabela, que é Table View. Nós vimos aqui em cima, Table View, exatamente. Set cell é outro comando, get columns, add all, que eu vou acrescentar todas as colunas, e aqui eu dou o nome das colunas, então eu vou acrescentar a coluna ID e a coluna descricão. Desta forma, as colunas já foram inseridas na nossa tabela. Além disso, a gente vai ter que fazer futuramente a programação para preencher os dados dessa tabela. Então aqui eu vou indicar também uma propriedade aqui que representa os campos da nossa tabela. Então vou fazer aqui o seguinte, coluna id.set cell value factory e vou criar aqui uma nova propriedade, property value factory e colocarei aqui dentro o nome do nosso campo lá da classe Model, que é o ID. Ele faz essa relação da tabela, da primeira coluna aqui, com o nosso atributo lá da classe Model.
E a mesma coisa para a descrição. Então, coluna descrição, set value factories, set cell value factory. Vamos criar uma nova propriedade, property, e passarei que minha propriedade, a minha property ou o meu atributo, lá na classe modelo, é descrição. Então, basicamente é isso. Então, aqui em cima eu crio as colunas, adiciono a tabela, e aqui eu faço a relação desta coluna com a propriedade do nosso objeto. Vou só executar para ver se está tudo funcionando. Bom, acessando aqui, tipo contato, observem que não apareceu aqui na tabela. Eu esqueci de um detalhe básico, que foi exatamente chamar esse método para criar as colunas da tabela. Então, esse método eu chamo aqui no initialize. Depois que eu coloquei o título, chamo o método criar colunas da tabela. E vamos verificar mais uma vez. Clicando no menu arquivo, tipo contato, agora sim, observe que as colunas foram criadas de forma correta. Nas próximas aulas, então, faremos aqui o preenchimento dessa tabela, só que antes temos que criar um método lá no pacote DAO, né, um método para acessar, né, o banco de dados e fazer a consulta dos dados neste banco. E essa consulta ela vai ser baseada aqui neste campo de pesquisa. Se ele estiver vazio, serão exibidos todos os registros aqui na tabela. Caso tenha alguma coisa digitada, ele vai ter que seguir o padrão do que está digitado aqui dentro. Então, te aguardo na próxima aula.